Hoje é tudo isso e com certeza muitas graças derramadas. E é nesse contexto que eu convido você a ver sobre a realidade de hoje do mercado de trabalho. Vamos ver juntos essa matéria? Um grande desafio da carreira é certamente o primeiro emprego. A maioria das empresas quer profissionais não só habilitados e competentes, mas com experiência. Segundo o último censo do IBGE, o desemprego no Brasil é um dos menores entre grandes economias mundiais. Ainda assim, alguns jovens têm imensas dificuldades em conseguir seu lugar no mercado de trabalho. O número de ofertas de emprego no país vem crescendo anualmente, mas ainda que a economia esteja em alta, são 3,5 milhões de desempregados no país. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a cada 5 pessoas entre 15 e 25 anos, pelo menos uma está desempregada no mundo. Na Agência do Trabalhador de Curitiba, circulam por mês uma média de 18 mil vagas, mas ainda assim, existem muitos profissionais fora do mercado de trabalho. Na verdade, é a questão técnica, né? É realmente a qualificação profissional, né? A disparidade existente, né? A maioria que nos procura, na verdade, são dentro das vagas administrativas, na verdade, e não técnicas. Então, essa deficiência da capacitação é que tem levado à dificuldade de colocá-las no mercado de trabalho. Mas essa realidade é uma realidade de todo o Brasil. Vocês estão cansados de ouvir mais de 800 emissoras de rádio diariamente, partilham novenas e novenas pedindo: abra, Senhor, o primeiro emprego. Bom, foi até plataforma de um governo, pelo menos promessas, mas eu prefiro deixar que pessoas do ramo, especialistas, falem sobre isso. Por isso, o nosso convidado de hoje é Bernd. Seja bem-vindo, consultor de empresa, que vai nos ajudar a refletir. Obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo conosco. Também é um grande prazer estar aqui. O senhor, literalmente, é um headhunter, é isso? Isso, é o que o mercado chama, mas eu prefiro dizer caçador de talentos. Que Caçador é um pouco melhor. de talentos. Isso é um pouquinho melhor do que headhunter. Tá certo. O seu sobrenome, desculpe, eu tenho medo de errar. Como alguém me diz de Mazotti, outros me chamaram de Reginaldo Rossi, aí complica, né? Não é fácil, é Entchev. Descendente de? Na verdade, descendente de búlgaros. Búlgaros. Isso. O senhor trabalha com caçador de talentos, etc. Como é que está o mercado de trabalho a nível de Brasil e principalmente referindo-se ao primeiro emprego, a dificuldade, isso que foi uma plataforma até de um governo, mas que não rendeu muito não. Na verdade, o Brasil tem uma situação ímpar nesse momento. Nós hoje temos até falta de alguns tipos de profissionais, e Sim. tanto de nível superior, quanto também cargos operacionais. Por exemplo, hoje a gente tem falta de pedreiros, você tem falta de mestres, carpinteiros, Certo. você tem você tem vários cargos hoje onde a disputa pela mão de obra boa, de boa qualidade, é bastante acirrada. Não é tão simples hoje você conseguir uma boa mão de obra qualificada. E, ao mesmo tempo, a gente tem um contrassenso, porque a gente tem os jovens e muitos desses jovens desocupados, infelizmente. E aí vem a pergunta, por quê? Bom, a gente pode responder da seguinte forma. Por favor. Estou curioso da resposta. A falta de qualificação. Qualificação. Isso, esse que é o problema. Aí diz assim, bom, então você quer um jovem com experiência. Sim. Né, com experiência. Como que um jovem pode ter experiência se ele é jovem, nunca trabalhou na vida? Perfeito. Então, na verdade, a gente tem que fazer uma avaliação um pouquinho mais ampla. Sim. Na verdade, o primeiro emprego começa em casa, com os pais orientando, ensinando, discutindo com os filhos o que e como fazer. 2, a escola precisa dar mais insumos para que o indivíduo, ao terminar, ou enquanto ele estiver na escola e também precisar trabalhar, que ele tenha mais condições de você poder se apresentar numa organização e conseguir um emprego. Sim. Até porque, normalmente, não se faz nada a esse respeito na escola. E, em terceiro lugar, o indivíduo. Mesmo sendo jovem, né, e no Brasil, infelizmente, os jovens têm que fazer opções muito cedo. É verdade. Muito cedo. Tem que com fazer 17, escolha, 18 anos, você faz lá a sua escolha no vestibular, do tipo de profissão e coisas desse tipo. É muito jovem. Por quê? Porque nós vamos trabalhar até os 60, 65, 70 anos.
Então, aos 17 ou 18 anos, 20 anos, você escolher uma profissão que você vai executar nos próximos 40, 50 anos, é pesado, não é muito fácil. É verdade, é difícil. Algumas pessoas, Deus Acertam. dá o caminho. Já sabe, com a vocação certa, vai ser médico, um já Eu define com que é 12 anos advogado. vou ser padre. Outro, é isso, ou tantas outras, algumas pessoas muito cedo têm essa Iluminação. orientação, Isso. iluminação. Tá? Agora, a maioria não tem. E aí fica-se com a seguinte dúvida, o que fazer? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Exatamente. Então nós temos um quadro, senhor Berto, que fala exatamente a pergunta de rua. As pessoas perguntam o que está suscitando no coração. O senhor me ajuda a responder? Porque... Vamos tentar. Vamos lá. Primeira pergunta e responderemos. Existe uma idade certa para um jovem começar a procurar emprego? Obrigado, Maria Paula. Existe, senhor? Na verdade, não. Não? Não. A lei diz que nós não podemos trabalhar antes dos 16 anos. Mas eu, há muitos anos atrás, né, eu comecei a trabalhar muito jovem. Eu comecei a trabalhar entre 13 e 14 anos de idade, naquela época. E comecei a estudar à noite assim que foi possível, porque também você não tinha uma idade mínima para poder estudar à noite. Não há nenhum inconveniente você trabalhar e estudar. Tá não há certo. nenhum inconveniente você ter também, vamos dizer assim, uma idade mínima. Posso começar a trabalhar aos 18, Mas a lei aos permite 20, com quando? a partir dos 16 anos. Dos 16 Sim. anos. Tá certo. Então acho que respondemos para Maria Paula. Vamos Respondemos. à pergunta e responderemos. Estudar e trabalhar ao mesmo tempo é ruim para os jovens? Mais uma estudante. Isso aí. Se existe... Não. Estudar e trabalhar ao mesmo tempo é ruim? Veja, existem pessoas que não conseguem ter uma carga, vamos dizer, muito pesada de trabalho. Quer dizer, se o indivíduo trabalha, vamos dizer, algum serviço bem pesado, e à noite estudar, realmente é bem cansativo, não é muito fácil não. Mas não há nenhum inconveniente. Pelo contrário, eu acho que adestra a pessoa, deixa a pessoa um pouco melhor preparada para a vida, até porque eu costumo dizer, não dá para acreditar mais em Papai Noel, em Branca de Neve, os 7 anões, porque a vida é dura, não é muito fácil. A disputa, a concorrência pelas posições, pelo salário, pelo pão de cada dia, é uma coisa muito difícil, não é fácil. Vou fazer uma pergunta para o senhor. Senhor Berto, o senhor falava da qualificação. Hoje uma pessoa sem faculdade tem perspectiva? Sendo bem honesto. Ter emprego, sim. Agora, ele precisa se qualificar, ele não precisa necessariamente ter faculdade. Existem cursos técnicos hoje. Tá. Existem cursos técnicos que são proporcionados pelo Senai, pelo Certo. Senac. Existem outros tipos de cursos que você pode fazer hoje. Existe até uma instituição aqui em Curitiba que a gente percebe que eles não têm nenhuma relação com o MEC, mas Certo. ensinam o indivíduo a ser um bom cozinheiro, um chefe de cozinha, Entendi. em hotelaria. Então a Você pessoa tem que ser boa em alguma coisa. Aquela história, sou bom em tudo, não é bom em nada, não é verdade? Primeiro, não dá para fazer tudo. Certo. 2, tem que fazer uma opção. E por essa razão eu tenho dito assim aos jovens. Aos jovens você precisaria efetivamente fazer um planejamento. E que planejamento? Um planejamento de longo prazo. E o que quer dizer longo prazo? Se você sabe que vai trabalhar até os 60, 65, 70 anos, seria mais ou menos do tipo assim, olha, eu, 60 anos, quero estar no Polo Norte. Tá bom. Você não precisa dizer que você vai de avião, de cavalo, a pé, não importa. Mas você vai saber, cada vez que você for para São Paulo, Brasília, você está se aproximando do Polo Norte. Cada vez que você for a Florianópolis, Porto Alegre, Verdade. Montevidéu, você está se afastando. Então, o objetivo de longo prazo tem essa característica de nortear, dar a direção para onde eu devo caminhar. Nós estamos aqui com o senhor Bert, ele que é consultor em empresas, e fica umas perguntas no ar que eu tenho para fazer. Para fazer um currículo, quais os elementos que não podem faltar? Para o terceiro bloco, se eu puder ficar. E também, como uma pessoa conseguir se recolocar. Porque da mesma forma que o senhor fala que é preciso ser qualificado, existem muitas empresas que não querem que a pessoa fique muito tempo. Por quê? Porque isso se torna oneroso. E de repente, no meio da vida, quando ela estava pensando numa aposentadoria, ela é descartada. Vamos falar sobre isso depois. Eu gostaria que você acompanhasse sobre milhões de vozes. Para mim é um privilégio poder falar sobre esse trabalho que aconteceu em outubro, mas agora que chegou às lojas, bem perto de você, acompanhe. Mais de 1 milhão de pessoas reunidas e milhões de motivos para renovar a sua fé. Padre Reginaldo Manzotti, ao vivo em Fortaleza. Derrama, Senhor, tuas bênçãos, derrama, Senhor, sobre nós. O registro de uma noite inesquecível.